Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Agora estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Meu nome é Miriam Soares e hoje temos o prazer de conversar com Carlos Jauregui, mais conhecido também como Carlos Bolívia, do projeto La Cumbia Artificial. Carlos, que alegria ter você aqui com a gente no La Mezcla. Seja muito bem-vindo. É um prazer, Miriam, conversar com você. É um prazer participar do podcast, conversar um pouco sobre cúmbia, conversar um pouco sobre a cultura hispânica e esses diálogos com o Brasil. Pessoal, aqui queria deixar uma nota de edição para vocês. Em alguns momentos, a minha conexão aqui falhou e eu tive que regravar algumas perguntas aqui durante a edição, já eu sozinha. Então, o conteúdo das perguntas é exatamente o mesmo, o que está mudando é o cenário e o dia que eu estou gravando, mas o que importa do áudio, vocês vão conseguir entender muito melhor do que o áudio original. Carlos, é muito legal ter você aqui e, para começar, conta um pouquinho do seu caminho, da sua trajetória até aqui, que você começa estudando comunicação e tem pesquisa acadêmica, até chegar na música, na Atípica Llamas e La Cumbia Artificial. Muito bem, eu tenho, né, 2 caminhos principais da minha vida, que eu fiz uma graduação em jornalismo e depois segui carreira acadêmica. Hoje eu sou professor no curso de jornalismo da UFOP. Paralelamente, eu sempre estive envolvido com música, então já tive projetos de várias naturezas, vários tipos, vários estilos musicais, mas nos últimos 10 anos a cumbia tomou um papel muito importante na minha vida, assim. É um papel de me conectar às minhas raízes, né, eu nasci em La Paz, na Bolívia, e de ser uma espécie de um dispositivo, de ser um ponto de encontro com outros latino-americanos que estão aqui, né, no Brasil e pelo mundo, porque é um estilo que ele tá nesse lugar de diálogo, né. Existe um folclore boliviano maravilhoso, uma música típica boliviana, vai existir uma música típica argentina, mexicana, mas tem a cúmbia que está aí, que veio da Colômbia e que juntou todo mundo e criou uma linguagem, né. Uma linguagem que ela existe de várias maneiras. Eu até escolhi esse boné aqui brincando com isso, porque a cúmbia, ela incorpora até alguns memes, né, que tá fazendo essa piada com essa imbecilidade trampista, né, do Make America Great Again, é que a gente Mostra para tá o aqui pessoal, falando de você Make pode ler Cumbia para o pessoal o que Great está. Again. Make Cumbia Great Again, né, faça a cúmbia grande de novo, apesar dela nunca ter sido pequena, porque a cúmbia é isso, ela gera um espaço até de um diálogo, de meme e de uma política que ela é feita de maneira marota. Né, você não precisa de falar muita coisa, você bota um bonezinho desse, por exemplo, você já está batendo com um conservador norte-americano. Você escolhe um jeito de dançar, um jeito de festejar, e você já está tendo uma afirmação política, né, e de identidade ali. Então, a Kombi apareceu para mim como esse lugar de diálogo, assim, de me colocar no mundo. Você costuma dizer que a sua primeira escola de cúmbia foi a Avenida Tumusla, no centro de La Paz. E você acabou de contar pra gente que você nasceu em La Paz, né. Que lembranças você tem da cidade, dessa avenida e o que que você aprendeu lá que você carrega na sua música hoje? Tem muitas coisas, mas a própria cúmbia é uma das principais lembranças que eu tenho, porque é um dos ritmos mais populares e ele é executado em todos os lugares. Então, especialmente no comércio, porque o comércio de rua lá, ele sempre tem música. Você está andando numa rua muito comercial, num lugar que tem muitos camelôs, a cada 2 postos ou lojas, 2, 3, vai ter uma caixa de som e quase sempre o que vai estar sendo tocado é cúmbia. Então,
Quando eu morava lá, porque eu vim para cá muito pequeno, eu vim para cá com 5 anos, já era isso. Só que eu não percebia, eu não associava, eu não sabia o nome de gênero musical. Mas depois, quando eu comecei a ir para lá nas férias, porque eu ia 1 ou 2 vezes por ano para lá, eu comecei a entender a sonoridade da cidade, que está no comércio, que está no transporte público, né, que é um transporte público lá, os minibuses, né, que são como peruas, o micro. Então é uma das principais lembranças que eu tenho é desse ambiente sonoro, que inclui tanto a música quanto as pessoas falando. Então, o idioma falado lá, que não é só o espanhol, em La Paz é uma região predominantemente aimara, não quechua, né? Então tem o espanhol e o quechua sendo falado ali, ainda tem uma região, uma parte da cidade que é turística, que esse som da música se mistura com o som do que as pessoas falavam. Então, uma das principais lembranças minhas é sonora. E tem a outra lembrança que é olfativa. O boliviano passa o dia inteiro comendo e gosta muito de comer e de comer comida de rua. Então, assim, os cheiros que vão se misturando na cidade também são, o cheiro dos temperos é uma coisa que me chama muita atenção, né, e que para mim tá muito forte na memória. Como que é essa avenida? Tenta descrever ela pra gente, assim, pra quem nunca foi pra La Paz. Tá. La Paz é uma cidade muito montanhosa. Então nós temos uma avenida principal que ela vai ter 3 nomes, né, que ela vai ser numa parte plana, assim, no fundo do vale, que é a dia 16 de julho, que vira Mariscal Santa Cruz, depois vira Mancocapa, que na verdade ela tem mais nomes ainda, tem Arce, e tem as subidas que vão para essa avenida. De um lado está um centro mais histórico, que é mais a turistada que está. E de outro lado é o centro popular. A Avenida Tumusla está nessa região popular, que é uma região que tem muitos comerciantes, tem muito muamba, né? Então é o lugar onde a população mais massiva vai fazer compras e onde tem uma população de origem mais popular, mais indígena, ou chola, que a gente pode falar, que é mestiço, que vive nessa região. Então, a minha família morou durante muito tempo nessa região e teve negócio nessa região. Quando eu falo, aí é muito cheio, é muita gente andando na rua, no meio dos minibuses, dos carros. Então, assim, sabe aquela imagem um pouco estereotipada que as pessoas mostram da Índia? A Avenida Tumusla, especialmente ali no, na esquina com a Avenida Buenos Aires, lá em La Paz, se parece muito essa imagem estereotipada. Então as pessoas estão andando no meio daquilo tudo e as pessoas estão cozinhando ali também, estão vendendo, é ambulante, é comércio, muita roupa pirata sendo vendida. É uma região que vende muita roupa no Tumusla. E quando eu ia para lá nas férias, minha avó já não morava lá, e meus primos, mas eles ainda tinham um negócio, que eles tinham um hotel ali nessa região, que é um hotel que recebia muitos comerciantes, especialmente peruanos. Então eu tinha muito contato também com a cultura peruana que estava lá no hotel. No hotel tinha um restaurante, inclusive, que chamava Machu Picchu. E eu falo que foi minha escola de cúmbia, a Tumusla, por várias razões, mas uma delas é, na rua tocava-se cúmbia o tempo inteiro. Mas tem um grupo de cúmbia peruana, que é o grupo Néctar, que ele tomou aquele hotel, Hotel Comércio que chamava, que ainda chama, ainda existe, não é mais da minha avó, como uma base deles. Eles fizeram praticamente uma residência em La Paz, mais de uma, né? E é de uma cumbia muito popular mesmo, assim, que tem que talvez algumas pessoas aqui no Brasil olhariam para ela, veriam ela mais com um diálogo com o brega, talvez. E para mim é muito marcante ver essas pessoas ali que estavam começando a crescer na carreira. Eles ainda não eram o fenômeno que eles viraram no Peru, mas eles já eram, já tinham uma certa fama. E fãs deles chegando, entrando no hotel, as pessoas vendo, assim. E eu vi aquilo, assim, eu não cheguei a dialogar muito com eles, porque eu era criança ainda. Mas para mim, a primeira vez que eu vi cúmbia foi quando falaram deles, que eu observava eles com aqueles cabelos, com esses mullets. Hoje em dia eu levo a foto, né, eu levo a foto deles para tirar para o cabeleireiro, ó, eu quero cortar assim no cabelo. Johnny Orozco tinha cúmbia. Eu levo a foto do Johnny Orozco, eu lembro minha mãe falando: "Não, mas que cabelo cafona". Aí, hoje em dia, eu vou lá e levo a foto dele, né. E uma das grandes referências para mim, eu sou guitarrista,
é o Daniel Caruana, que é o guitarrista desse grupo. E então, assim, tem várias coisas que se misturam aí. Talvez se a gente for procurar uma analogia com o Brasil, ai meu Deus, a Rua da Muamba em São Paulo é 25 de março, né? Chama. 25 de março, isso. É a 25 de março, que seria ali muito parecido com a Tumusla. E que curioso, né, porque é mais um ponto em comum, todas as capitais latino-americanas têm a sua versão da 25 de março, né. E você é filho de mãe brasileira, de pai boliviano e tem esse sotaque mineiro, belo-horizontino belíssimo. Como é que fica, então, em você, como é que ressoa essa mistura de origens e como é que isso marca a sua forma de ver o mundo e de fazer música? Isso é uma coisa bem interessante, né? Meu pai veio para o Brasil, ele veio estudar aqui na faculdade, conheceu minha mãe e foram morar na Bolívia. Aí eu nasci na Bolívia. Então, quando eu tinha mais ou menos 5 anos, a gente voltou para o Brasil. Voltou não, né? Eu vim para o Brasil pela primeira vez. E teve outras oportunidades de eu ir para Bolívia nas férias, de eu trancar a faculdade e morar um tempo lá. Tive várias tentativas de retomar e de ficar por lá, né. Mas eu brinco que o português é minha língua materna e o espanhol é minha língua paterna. Eu brinco porque, eh, é engraçado, eu comecei minha vida na Bolívia, mas minha mãe falava português comigo 100% do tempo. Então quando eu Hum. cheguei no Brasil, eu tinha sotaque boliviano, mas eu já falava português fluentemente. Eu falava com algum sotaque, os meninos brincavam comigo na escola, me imitavam, brincavam com algumas coisas, mas eu acho que quando eu cheguei na adolescência eu já não tinha, já era imperceptível. E eu tento fazer o mesmo com o meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos, eu falo espanhol com ele. Como funcionou comigo, eu faço o mesmo exercício. Eu falo espanhol com o meu filho 100% do tempo. Às vezes na rua, para evitar de curioso: "Ah, vocês são de onde?", muita falação, eu falo um pouco de português. Mas assim, eu já tô tão acostumado que às vezes sai o espanhol com ele na rua também, né. Mas é isso. Agora, você falou dessa mistura de culturas, E como é eu que me sinto como é que seu filho te responde? Porque, eu falo português com meu filho aqui, ele tem 7 anos, mas ele está imerso nesse mundo do espanhol, ele me vê dando aula, ele ouve as minhas músicas todas em espanhol, né, enfim, ele tá imerso nesse mundo de alguma forma, mas ele ainda não fala. Ele entende absolutamente tudo, mas ele não fala porque também nunca precisou. Nunca foi necessário para ele, morando em São Paulo e tal, nunca as pessoas que falam espanhol que ele conhece, todas entendem português e ele vai se virando desse jeito. Como é que tá sendo essa criação bilíngue do seu filho, hoje em dia? ele fala português, assim, o tempo inteiro. Tem algumas palavras do espanhol que ele incorporou no português dele, que é engraçado, é muito bonitinho ele falando. Então ele vira e fala assim: "Eu não fiz a mamãe renegar", que renegar é ficar de mau humor, ficar com ele fala umas palavras, então assim, ó: "Eu quero a minha cuchara, a minha colher", mas ele fala em português. Agora, quando Aham. ele vai para Bolívia, tem um fenômeno muito engraçado. Ele sabe as palavras que ele tem que falar em espanhol. Então ele tá brincando com os primos dele, ele não vira e fala assim, ele falou uma vez assim: "Eu vou te pegar". Aí o primo falou assim: "Por que que você vai me bater, né? Por que me vas a pegar?". Aí ele na hora, o Marcelo já conserta, ele mesmo conserta: "Te voy a atrapar". Então, ele já sabe a palavra que ele tem que falar. Então ele na verdade, ele não fala: "Te voy a atrapar", "Eu vou te atrapar". Então ele sabe a "Eu palavra que vou ele te precisa atrapar", maravilhoso. quando ele tá lá na Bolívia, pra não ter confusão. Agora, ele às vezes às vezes eu finjo que eu não tô ouvindo, pra forçar ele a falar espanhol. Aí ele fala qualquer coisa. Então, por exemplo, "Ah, papai, eu quero suco". Eu fico calado e não dou suco. Aí ele vira pra mim: "Jugo, jugo". Aí pronto, já vai o suco. Porque eu faço exercício também. Tem hora que eu finjo que não tô entendendo, mas assim, ele já tem 4 anos, ele sabe que eu tô fingindo, então ele joga também do jeito dele, né. E essa coisa do bilinguismo na infância,
Como que foi para você a questão de aprender português? Porque na década de 80 e 90, né, a coisa era muito mais roots. E o bullying, como é que você lembra disso e como foi para você chegar aqui bem pequeno? Como foi esse processo? É, eu demorei para pegar alguns fonemas do português, né. Então eu lembro que minha mãe falou para eu ir numa mercearia a 2 quarteirões de casa e comprar 1 litro de óleo. Aí eu cheguei e a pessoa falou que era 1 litro de olho. Aí o cara não entendia mesmo. É impressionante como não entendia, porque ficou parecendo olho, né, eu quero 1 litro de olho. Então, assim, até uns 10 anos de idade, ainda tinha uma dificuldade com esses fonemas. E as pessoas me imitavam, eu falava sou, eu falava p, e, né, fala mais ou menos isso, né, porque não é bem esse o fonema do espanhol, né, não é exatamente o, tá aí no meio do caminho, né. Sol, quando você fala sol em espanhol, pie, você não tá falando sou, né, não é exatamente isso, mas tá mais próximo, né. Então eu tive e sofri esse Aham. bullying na escola. E daí que vem meu apelido. As pessoas me chamavam de boliviano, Bolívia, até virar Boli e Bole. Em cada lugar me chamam fizeram uma adaptação. Então, muitos amigos me chamam de Boli, ou só de Boli, né? E foi sendo incorporado. Eu nunca pedi esse nome para ninguém. Inclusive, no início eu nem gostava tanto. No início eu não gostava de ser chamado de apelido, mas eu incorporei e hoje eu gosto, né, e na real eu sempre fui muito orgulhoso da Bolívia. Eu sempre eu sempre gostei muito de lá, né, e eu tive inclusive até uma visão muito louca, assim, né, isso faz a gente pensar politicamente. Minha família brasileira, apesar do Brasil ser uma potência econômica na América do Sul, minha família brasileira é uma família de origem muito mais humilde. E minha família boliviana, ela é uma família que ela já tinha condições melhores, né, até falei, mesmo que fosse no sul popular, né, minha avó tinha um negócio lá, um hotel, então eu tinha uma visão que a Bolívia era um país mais rico, quando eu era pequeno, mais rico que o Brasil, né. Então eu tinha até uma visão meio distorcida disso. Então assim, eu chegava no Brasil, minha família, boa parte dela está na periferia de Contagem. Os filmes da Filme de Plástico falam desse lugar, né. Se a gente inclusive eu indico, tá, gente, o cinema de Contagem é maravilhoso. Eh, então, assim, o Brasil que eu via era o Brasil periférico. A Bolívia que eu via estava ali entre essa região muito popular e o bairro de classe média, onde eu ia quando né, meus parentes já moravam lá. Então, assim, eu tinha visões muito diferentes dos 2 países, até conseguir entender o que que era cada um deles, né, até conseguir entender melhor. Então, eu vivi nesse meio do caminho em vários mundos que se entrecruzam, não só Bolívia e Brasil, mas esse mundo boliviano de uma classe média e o mundo brasileiro de uma classe mais baixa, né. Mas mesmo assim, a coisa é muito mais complexa, porque mesmo sendo uma classe média, minha avó é de origem indígena, meu avô também, minha avó falante de quechua, meu avô falando de aimara. Como La Paz é uma região aimara, eu via meu avô falando aimara sempre. Minha avó falando quechua, eu acho que eu devo ter visto umas 2 vezes só, no máximo. E mais quando ela sabia, a al alguém da região dela aparecia lá, você: "Ah, eu sei falar quechua". Aí ela falou. Agora o meu avô não, meu avô ia na feira, ficava falando aimara, assim, e eu observava. Aprendi algumas coisinhas, mas não conseguiria dar uma entrevista dessa em aimara. Eu justamente ia te perguntar, né, que ficou desse Aimara pra você? Ah, vamos lá. Essa relação com a aimara é uma relação muito complexa, porque de novo é isso. Minha família, ela já era relativamente remediada, minha família boliviana, né. Relativamente não, uma família remediada, que vive bem. Só que com essas origens. Na Bolívia existe um estigma muito forte das pessoas que têm essa influência do idioma indígena na escola. Os meninos que chegam falando um espanhol muito carregado do aimara e do quechua, sofrem um estigma e um preconceito muito grande. Há uma discriminação, né, um racismo. Então, mesmo que a nossa etnia ficasse muito clara na cor da pele dos meus familiares, eu falo nossa etnia e familiares porque
minha mãe é muito branca, minha mãe é mais branca que você, minha mãe brasileira. Então, fenotipicamente, eu não vou parecer tão indígena quanto o meu pai, por exemplo. Meu pai que ele já tem o jeito mais arquetípico do boliviano. Então, meus avós não ensinaram os idiomas para eles. Só que essa consciência e toda esse orgulho das origens, isso foi aflorar depois, né? Então a gente teve todo um movimento nos anos 2000 ali, a partir da segunda metade da Bolívia, de fortalecimento dessa identidade. Então, quando Co com os governos Evo do Evo Morales, né? Morales, sim, e até antes, né? Porque o que levou o Evo Morales também, ele também é reflexo desse processo, né? Ele não é apenas quem fez o processo andar. Então, meu avô aí, ele já queria ensinar. Só que ele já queria ensinar a gente que já era adolescente. Você não ensina um idioma assim, né? Então, numa dessas minhas idas para Bolívia, eu passei uma temporada lá, eu cheguei a fazer aula de Aimara. E eu praticava com meu avô, tudo. Só que eu não aprendi dessa maneira. Se eu for pro povoado dele, né, meu avô ele vem da zona rural, de um lugar chamado Achacate, que fica ali perto do Lago Titicaca. Eu consigo chegar lá e falar meu nome, falar minha profissão, quantos anos que eu tenho, de quem que eu sou parente. Mas eu não consigo sustentar uma conversa igual essa que a gente tá tendo. Eu sou professor, eu não consigo dar uma aula em É o Aymara. feed quem, é o É feed quem, isso. Eu né? consigo falar E quem que eu sou, né? Mas eu não consigo uma conversa mais avançada. Mas é isso, meu avô, ele se arrependeu de não ter ensinado, né? E quando ele decidiu retomar isso, já era bem mais difícil, né? Bem mais difícil. E no meu caso, que eu moro em outro país, mais difícil ainda, né? Como que ele ia me ensinar isso, sendo que eu ia lá passar um mês ou 2 meses nas férias, né? Aí é mais difícil. e conta um pouco sobre os seus projetos musicais, a Típica Llamas e La Cumbia Artificial. Muito bem. As lhamas surgiram, né? O nosso primeiro carnaval foi em 2017. A gente surgiu como um bloco de carnaval que chama Como Te Llama. Então nós temos esse bloco de carnaval que sai atualmente no sábado pré-carnaval, né? E no mesmo ano a gente saiu, né? Eu não lembro se foi em fevereiro ou março, mas foi no pré-carnaval de 2017. 2, 3 meses depois a gente transformou esse bloco numa orquestra de cumbia, que chama a Típica de Llamas. Hum. E a gente tem, inclusive, no Spotify, tem muito material, tem clipes, e a gente tem tentado criar essa linguagem. Não, né? Contribuir para a criação dessa linguagem de uma cumbia brasileira, em diálogo com ritmos brasileiros, né, em diálogo com a nossa sonoridade daqui. Então tem esse projeto, que ele é, digamos, meu projeto musical mais importante. Antes já fiz outras coisas, bandas de outros estilos de música brasileira, de rock, mas não vem ao caso aqui. E mais recentemente, no E ano da onde passado, vem o nome Atípica? Desculpa te interromper. Da onde vem esse nome Atípica? a gente quis brincar com as orquestras típicas. Que tem as orquestras típicas, por exemplo, na Argentina, boa parte delas são para tocar tango e milonga, mas tem as orquestras típicas de outros países, né? As orquestras típicas tropicais da Colômbia, da Venezuela, por exemplo. Então a gente fala que é atípica, porque ela é atípica mesmo. A ideia não é ser uma coisa típica, a gente quer estudar, por exemplo, alguns percussionistas, algumas, né? Chaya Basques, que não está mais nas Lhamas, ela mudou para o sul do Brasil, mas é nossa grande amiga, e sempre ela vem para tocar com a gente. Mas a Chaya Basques, a Bela Leite, a Popó, que ela é filha de peruanos, né? Poliana Tuquia, elas foram até o Caribe colombiano para estudar cumbia ali da raiz mesmo. Mas mesmo assim a gente entende que nosso papel não é fazer uma cópia, é fazer uma coisa diferente, que seja respeitoso, que dialogue, que dê os devidos créditos aos mestres e às mestras, mas não é típico, é atípico, é diferente, né? Essa é a nossa ideia. E o meu outro Entendi. projeto, que é E a o Cumbia La Cumbia, Artificial, que é um sucesso absoluto. esse projeto, ele surgiu porque
As Lhamas já tiveram 17 membros. Atualmente a gente está com 12. É muito difícil viajar com as Lhamas. A gente conseguiu viajar pouquíssimas vezes, né? Ir para festival, coisa do tipo. Então eu decidi fazer as conexões cumbieiras ou cumbiambeiras, né, que o pessoal chama de várias maneiras, leve, gravar algumas bases, esse trabalho com muito cuidado e muito apoio, né, do produtor musical aqui de BH, que é o Rafa Bicalho, que é um gênio da música brasileira, tá? Da música pop. Procurem saber do Rafa Bicalho, que inclusive tem feito muitos shows em São Paulo. Então a gente gravou junto algumas bases, e essas bases, para eu poder acompanhar, eu vou com o computador, com a minha guitarra e canto. E com isso eu consigo fazer meu show em qualquer lugar, sem precisar de levar banda. Só que aí, que é a minha ideia? A minha ideia é usar isso para criar essas conexões, para conhecer pessoas e para, quem sabe, em algum momento até viabilizar que as Lhamas consigam chegar no lugar. Criar um público, ter os contatos e, quem sabe, em algum momento, ter a logística e ter a verba para conseguir com a banda toda, né? E também a cumbia artificial é um jeito de eu colocar mais composições minhas e algumas apostas que eu quero fazer na cumbia, né? Foi o caso de Pero no Jair, né? Que é uma versão de Só Não Vai Jair. Llegó fin de semana y todo el mundo va a salir, pero no ya ir con los amigos por la calle, mi traguito presumir, pero no ya ir, ya llegó fin de semana y todo el mundo va a salir, pero no ya ir con los amigos por la calle, mi traguito presumir, pero no ya ir, se acaba la semana, ya no quiero trabajar, el viernes por la noche yo me voy a emborrachar, le llamo a los amigos, venga, sé que estoy aquí, pero a uno no le llamo porque no puede salir. Hoy toca Fernet, hoy toca cerveza, el muchacho ¿dónde está? Andará por una iglesia, ya no baila cumbia, pobre que se va a aburrir. Todo el mundo puede, pero no puede ya ir. Que é uma música do Chinaína com o Cristiano Botafogo do Medo e Delírio em Brasília. Eu ouvi aquilo, eu decidi tocar num show meu, o vídeo viralizou, inclusive o próprio pessoal do Medo e Delírio compartilhou, aí eu falei assim, vou gravar a versão cumbia e mandar para eles, ver se eles gostam. Gostaram e a gente até lançou junto, né? E daí fui pra festa deles e a parceria cresceu. E foi assim que eu te conheci, né? Eu ouvi essa versão de cúmbia do Pero no Jair e eu fiquei maluca. Eu fiquei doida, né? Porque justamente é nesse período aí em que o Jair Bolsonaro precisa ficar em prisão domiciliar. E eu fiquei maluca. Quem é este ser humano que fez esta coisa tão maravilhosa? E depois eu fui lá na festa do Medo e Delírio. Medo e Delírio em Brasília. E as pessoas estavam cantando loucamente. E eu achei que a tradução e a adaptação ficaram fantásticas. Realmente ficou muito bem feita. É difícil conseguir essa sinergia, né? E vocês arrasaram lá com o pessoal do Medo e Delírio. Um beijo para o Cristiano Botafogo e para o Pedro Daltro, que fazem o podcast mais caótico da podosfera brasileira, mas é imprescindível. Cristiano, seu lixo. Eu agradeço pelo elogio. Eu gosto muito de fazer essas adaptações. Isso tem muito a ver com o espírito da cúmbia. É bem comum ver cúmbias que são versões, né? E eu brinco com isso. E eu mesmo tocando no Brasil, boa parte das versões que eu faço, tem muita música que é totalmente minha, que é composição própria. Mas eu faço muita versão, e muitas dessas versões eu faço em espanhol mesmo para trazer o espírito da cúmbia. Então, por exemplo, no show da Cumbia Artificial, eu toco uma versão de Billie Jean, que é o que chamei de Guilhermina, entendeu? Eu fui lá e decidi que ia ser esse nome, porque Billy é um hipocorístico, né? Um apelido carinhoso de Guilherma, né? De Guilhermina mesmo, né? Então, de William também, né? Então, coloquei a Guilhermina. É uma versão. Eu fiz uma versão que toco no show também,
É uma hora que eu brinco com Minas Gerais, que eu falo, gente, vocês gostam de Minas Gerais? Eu vou tocar uma música lá de Minas, que eu moro há algumas décadas, eu tenho que homenagear. As pessoas estão esperando Milton Nascimento, Skank, Loborges. Aí eu vou lá e toco uma música de Sepultura, que é Raíces Sangrientas, né? Eu gosto de tocar Roots, Bloody Roots. E eu faço versão em espanhol porque é mais divertido. Porque se eu fizer em português, alguém poderia. É mais fácil pro brasileiro fazer em português e ouvir. Alguém poderia ter feito. O próprio Max Cavaleira podia ter feito se ele quisesse, né? Mas minha piada é fazer em espanhol, né? Então eu gosto muito. Então eu acho que eu já tenho um know-how de fazer essas versões assim. E eu tenho feito. Nos próximos shows já vão rolar mais algumas. Mas, ó, eu devo fazer um show em São Paulo dia 22, que vai ser bem no final de semana que o Oasis vai tocar. Então eu tô vendo se sai uma versão de Não Mires Atrás com Bronca. É, né, vou ver se sai essa. Mas eu tenho outras aí, eu devo fazer uma versão do Sting também. Tem aquela música An Englishman in New York, que eu vou fazer uma versão em cumbia também, tá rolando assim. Eu tenho que correr e fazer logo, né? Porque eu tô dando a ideia, alguém vai passar na frente e vai fazer. Tô entregando o jogo. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Agora a gente vai partir, né, de um lado a gente falou da produção dessa cúmbia brasileira e por outro lado a gente tem a recepção, o público. Qual que é o público que você vê para cúmbia aqui no Brasil? Vou te dar o meu ponto de vista, o que eu tenho enxergado daqui de São Paulo, né? Porque São Paulo é o umbigo do mundo, venhamos e convenhamos, claro. Aqui eu tenho visto muito um público de esquerda, que está tentando se ver mais como latino-americanos, mas não tem ideia do tamanho que a cúmbia tem. É quase uma coisa meio exótica. Eles ouvem cúmbia, mas não reverbera no corpo, sabe? As pessoas não estão não estão sentindo realmente no corpo. Vira uma coisa meio exótica e é uma coisa muito esquerdista, Santa Cecília paulistana, né? Santa Cecília é esse bairro aqui descolado e moderninho, que estava bem abandonado há alguns anos e agora é um lugar super cool. Mas pelo menos de parte do público, não tem esse diálogo com os migrantes, por exemplo, né? É uma coisa muito paulistana e com pouco diálogo com os migrantes, do meu ponto de vista. Como você que está tocando e fazendo isso o tempo inteiro, tem enxergado a recepção da cúmbia nos seus shows e nos shows das bandas que você acompanha? Tá, tem muitas perspectivas para ver isso. Eu vou dar, nessa cena dos grandes centros, eu vou dar uma exceção muito interessante para uma banda de Belo Horizonte, tá? Que eu não citei quando eu fiz esse panorama todo e eu fui injusto, porque eu tenho que citar agora. A banda chama Me Gustas Tu. É uma banda de 6 pessoas, composta por 3 chilenos e 3 brasileiros. Eu até participei, fiz uma participação no show deles sábado passado. É o show de cúmbia, claro, tem outros ritmos latinos, tudo, mas é o show de cúmbia que eu vi mais população migrante até hoje. De todos os shows de cúmbia aqui no Brasil. Então, essa banda, talvez, pelo fato dela ser muito composta por migrantes, e pelo fato dela conseguir pensar numa cúmbia mais popular, mais pop, eu acho que ela achou a fórmula para dialogar com os migrantes. Então, eu acho, manda minha saudação para o Me Gustas Tu, tá? Se rolar um corte, um abraço, Me Gustas Tu. Eles conseguiram muito bem. Mas, vamos lá. Temos vários caminhos aqui. Meu Deus, outra exceção. Como assim eu não falei de um grande parceiro meu, que as pessoas falam que a gente é até parecido? Alexei El Marradero. Alexei El Marradero, que é um colombiano radicado em São Paulo. Que ele é outro caso. Que os shows dele, ele faz muitos shows ali, por exemplo, no Café Colombiano, e ele tem um grupo de músicos colombianos, artistas que interagem com ele, que conseguem fazer uma cúmbia que traz essa população também, tá? Então eu pensaria nos dois. Assim. Mas vamos lá. Sua pergunta é bem difícil. E assim, eu não quero falar mal dos meus amigos, não. Porque no meu show, por exemplo, é mais uma esquerda que quer construir
que se propõe a construir esse diálogo com a América Latina, e eu acho que ela está certíssima em fazer isso. Só que eu acho que realmente, às vezes, é difícil encontrar esses pontos de diálogo. Talvez a gente pode pegar essas dicas e tentar encontrar o que o Marradeiro tem e o que o Me Gustas Tu tem. Eles ajudam nisso. Agora, a cúmbia paraense é um caso muito interessante de uma cúmbia que soa brasileiro. Ela nunca foi feita para ser exótica, a cúmbia paraense. A cúmbia daqui também não. Eu não vou falar que a típica de Lhamas, Guacamaia, Bassuros, vão fazer uma música exótica. Não, a gente vai lá porque a gente gosta de cúmbia de verdade. Pode ser que uma parte do público veja uma coisa meio um hype ali e vá, e curta, e veja como uma coisa muito diferente. É Sim, pode disso que eu tô falando. ser. Mas assim, talvez pelo fato de a gente estar nesses grandes centros, e os grandes centros são muito movidos pelos hypes, né? Então talvez seja uma coisa que é mais uma questão dessas grandes cidades do que dessas bandas. Agora, de novo, voltando para o Pará, a cúmbia paraense é uma cúmbia muito popular, em que é o povo paraense que se identifica como paraense, como brasileiro mesmo, e que não necessariamente está ali para se colocar como de esquerda ou de direita. Eles estão lá fazendo cúmbia e se identificando, e às vezes eles nem sabem que estão ouvindo cúmbia. Eles só estão ouvindo uma música muito gostosa do Manuel Cordeiro, pirando nela, e não interessa se aquilo é cúmbia, se aquilo é guitarrada, brega, carimbó, lambada. Então ali tem uma coisa muito legal que eu gostaria de conseguir fazer aquilo. Não no sentido de fazer igual, mas no sentido de fazer o mesmo gesto. Eu falo muita palavra cúmbia no show, boné falando de cúmbia, mas assim, é muito legal quando você toca uma coisa e as pessoas simplesmente se identificam e nem falam, tô indo num show de cúmbia, tô indo ver o Manuel Cordeiro, sabe? Isso é muito legal. Agora, eu acho que talvez seja uma coisa dos grandes centros, né? É que as casas de show que vão aceitar um show de cúmbia são casas que apostam mais nisso, casas que topam um risco, né? Tem toda uma forma como o mercado musical se organizou. Eu fico pensando assim, a população migrante, por exemplo, né? Especialmente a população migrante de origem mais simples, mais humilde, boa parte ilegal, que chega a BH, vai morar em Ribeirão das Neves, que é uma cidade da região metropolitana, vai morar na periferia, vai morar na favela. A cultura que eles têm acesso nesses lugares é outra. Eu fico pensando, será que o dono de uma casa de show, ele que toca, por exemplo, que já tem toda uma codificação, que tem toda já uma identidade, será que ele aceita o nosso show também? Uma casa de show, por exemplo, aqui em BH, que toca música sertaneja. Quase que eu falei nome, não vou falar o nome. Será? Será que o público, que já está muito acostumado, que vai lá para ouvir música sertaneja, será que esse público está aberto para ouvir um show de cúmbia? Então tem uma maneira também como o mercado se organizou, né? E que é difícil. Onde que a gente vai achar o lugar para ser ouvido? Então, às vezes, é uma coisa que vai ser no Santa Cecília, vai ser no Bexiga mesmo. E talvez é tentar trazer as pessoas para cá, trazer os migrantes, as estratégias, por exemplo, que o Lucas do Sol e Sombra faz, né? De ter comida migrante, isso atrai os migrantes de alguma maneira. E é um processo que eu acho que é de longo prazo. Então, pode ser que a maioria desse público ainda seja de uma classe média brasileira, mas o esforço está acontecendo. Eu acho que a gente tem que continuar insistindo e revendo e ver as experiências que funcionam, né? Igual eu falei, a Cumbia Paraense. E esses dois grupos, né? Citei o Marradeiro, citei o Me Gustas Tu, né? Que são. Que eles conseguem trazer bem o público migrante também. E Marradeiro e pessoal do Me Gustas Tu, vocês estão convidadíssimos a participar aqui do La Mescla. Espero que essa mensagem chegue em vocês. Se alguém tiver o contato deles, por favor, pode passar, que eu adoraria entrevistá-los por aqui. E você também tem esse lado acadêmico, né, do jornalismo. Como é que funciona para você essa intersecção entre a música e a vida acadêmica?
Você dá outras disciplinas que também se relacionam com a música, com rádio? Como é que funciona e como é que compagina tudo isso na vida acadêmica, né, que sempre requer muita rigidez, muito rigor, com uma série de exigências que não cabem muito dentro de uma cena musical, criativa, não tem essa mesma vibe, né. Eu acho que, na academia, eu tive uma sorte de me encontrar na comunicação, que eu acho que é uma das áreas da academia que ela tá mais aberta a isso, de não ser tão sisuda assim. Então tem pesquisas bem interessantes, assim, que conseguem pensar sobre a cultura pop, que conseguem pensar sobre esse universo midiático, do entretenimento também. Então, eu me encontrei na comunicação, eu eu já tive muita dúvida do que eu estudaria, né, quando era menino. Eu pensava em estudar música, eu pensava em estudar história, mas eu acabei indo para comunicação. Trabalhei como jornalista um bom tempo, dou disciplinas mais específicas de jornalismo também, mas eu gosto bastante das disciplinas ligadas a som. Então, linguagem sonora, radiojornalismo, produção em rádio, né? Essa parte de podcast. Eu tô terminando, ó que loucura, né? A gente não sei onde que a gente arranja tempo, mas eu estava fazendo o meu pós-doutorado em São Paulo. É uma das razões de eu ter feito tantos shows em São Paulo. Eu ia participar de alguma coisa da USP, né, da ECA, eu ia encontrar com o meu orientador, que é o Eduardo Vicente, e aproveitar e fazer um show, né? Mas eu fiz esse 1 ano de pós-doc agora, eu terminei em setembro, e como um dos resultados tem um livro que eu vou lançar, que vai sair ano que vem, só que de outra coisa, eu vou lançar um livro sobre podcast de true crime. Esse livro é uma coautoria, né, eu com a professora Luana Viana, né, que também é da pós-graduação da UFOP, né, em comunicação, e a gente vai sair esse livro, a gente está terminando a edição agora, então ano que vem sai esse livro sobre podcast de true crime, que tem a ver, porque eu analiso trilha sonora desses podcasts, por exemplo. Eu analiso como que é feita a ambientação, como que eles pegam paisagens sonoras para criar o suspense, o mistério, até algumas coisas éticas que são problemáticas nesses podcasts, né? Ou algumas saídas que são inventivas. Então, tem várias maneiras de dialogar, né? Então, é isso. E é bom frisar, né? Eu acho que é bom, porque eu acho que eu não falei nenhum, eu acho que não falamos onde que eu dou aula, né? Que eu sou professor, mas eu sou professor na Universidade Federal de Ouro Preto, mais especificamente no campus, né, do ICSA, que é o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, que fica em Mariana, né? O curso de jornalismo fica em Mariana. Então eu fico nessa conexão, Belo Horizonte, né? Minha família está em BH e Mariana. Vou dar aula lá e vou fazer as atividades lá na UFOP. Mas é isso. Eu tem várias maneiras de conectar isso, esses dois mundos. Eu acho que o som é o ponto de diálogo principal. E a área da comunicação tem essa facilidade, tem esse interesse, essa abertura. eh, que ela é bem heterodoxa, se a gente for pensar na academia como E como você enxerga a cena cumbieira aqui no Brasil? A gente tem percebido uma série de bandas que estão surgindo, inclusive muitas delas já passaram aqui pelo La Mescla, e tem essa cena toda que está crescendo. Como é que você vê esse movimento da cúmbia aqui no Brasil? tá. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no Brasil e eu vou tentar ir do sul para o norte para chegar lá. Então, ó, no sul, ali em Santa Catarina, eu sei que tem uma grande mestra da cumbia brasileira, que é a Chaya Vasquez, que ela montou um bloco que toca várias coisas, mas ela é importante. Ali em Florianópolis tem uma iniciativa que chama Roda de Cúmbia, simplesmente chama Roda de Cúmbia, que é muito legal. Curitiba, eu tive a oportunidade de tocar com eles, tem esses DJs cumbieiros, né, que é o Bad Boto e El Bigotón, e tem também, chama Beats Cumbia, Cumbia Beat, não lembro direito, que mistura cumbia com eletrônico, e tem uma cena de músicos de Manaus que faz cumbia misturado com música amazônica, ou cumbia sendo música amazônica, né, a cumbia como um tipo de música amazônica, apesar dela ter surgido no Caribe colombiano, ela se transformou em música amazônica. Curitiba, em Paraná, tem aí. Chegando de São Paulo, tem duas iniciativas de banda muito interessantes, que Bassuros,
Tem também La Guacamaia, que é a ideia de uma orquestra de cumbia, uma coisa até... A gente dialoga muito, a Típico de Lhamas com a Guacamaia nessa estética da orquestra. Tem o Alexei El Marradeiro, que já pensa essa cumbia de gaita, e também a cumbia, agora ele tem tocado muito acordeão também, ele é um multi-instrumentista, que ele faz La Cumbia del Marradeiro, mas ele faz outros projetos também, tem a banda La Tropique, ele tem os cambambeiros também, que tocam vários ritmos do Caribe colombiano. Então São Paulo tem isso rolando, se eu tiver esquecido alguém, me desculpem. Em Belo Horizonte, nós temos a Típica de Lhamas, temos, que é o meu projeto principal, temos La Cumbia Artificial, que é o meu projeto solo, e temos também Me Gustas Tu, que é uma banda recente, nova, que ela é muito legal, né? E que ela consegue agregar muitos migrantes na cena, nos shows. Nós temos em João Pessoa, macúmbia. Existe, né? Eu esqueci de São Paulo. Existe uma cena, né? Um movimento de DJs em São Paulo que chama macúmbia, mas tem a banda macúmbia também em João Pessoa. Na Bahia tem a Sonora Maralina. Lembrando que São Paulo também tem a Cumbia Calabera, que é muito legal, um bloco de cúmbia, que nasceu no mesmo ano da Típica de Lhamas, assim. A gente nasceu com uma distância de alguns dias. E o Pará tem tudo aquilo que não dá para falar de uma banda de cúmbia. A cúmbia virou um dos ritmos paraenses. Em Pernambuco, é importante falar da Academia de Berlinda, que não se propõe, eles não falam, somos uma banda de cúmbia, mas a cúmbia está lá incorporada de um jeito muito bonito e muito original. Eles conseguem fazer as músicas deles, que são cúmbia, soar muito brasileiras. Mas, gente, se eu esqueci de alguém... Cumbieiros da Guanabara. Não, é Cumbieiros da Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma coisa impressionante. Tem muita coisa acontecendo. Me desculpe se eu esqueci de alguém, mas tem muita coisa legal. Tá tendo esse momento em vários centros brasileiros, capitais, dessas cúmbias, cada uma buscando um diálogo com alguma matriz da cúmbia, que a cúmbia tem muitas matrizes, né? Hoje em dia a cúmbia tomou vários caminhos, assim. E é isso, eu acho que a gente tem que ser muito grato à nossa primeira incursão, que é paraense. Eu acho que todo mundo precisa observar isso, porque lá já existe uma linguagem de cúmbia brasileira. Se você ouvir uma cúmbia paraense, ela já tem uma característica muito própria de linguagem. Nós temos que ser muito gratos a eles e reverenciar isso, mas também surgem outras cúmbias brasileiras, Brasil afora. Senhores! Olá, pessoal. Aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mescla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Carlos, a gente já está se aproximando do final da nossa entrevista e eu queria que você deixasse algumas dicas culturais sobre o tema da nossa conversa de hoje. E cultura, pensado num sentido muito amplo, né? Pode ser, de repente, algum site, algum lugar para visitar, músicas para ouvir, claro, você já deu várias dicas, né? Alguma comida para se comer, algum livro, cultura, assim, no sentido mais amplo possível. Vamos lá. Eu vou começar por um filme. Tem um filme que ele fala da cena da cumbia em Monterrey, né? Que é México, que chama Ya No Estoy Aqui, que ela é muito legal. É uma cena Maravilhoso. que ela é muito construída nesse diálogo com os Estados Unidos, com migrantes e pessoas que voltam dos Estados Unidos, pessoas que vão, né? Que eu acho que ajuda muito a mostrar como que a cumbia é um ritmo migrante. Então, e além desse filme, tem um livro muito bom que ele chama Cúmbia, uma interrogação não, uma exclamação. Aí o subtítulo dele em inglês é Scenes of a Migrant Latin American Music
genre, não sei falar bem inglês. Cenas de um ritmo latino-americano, de um gênero musical latino-americano migrante. Que esse livro é do Pablo Bila, um L só, não é Bilha, e Héctor Fernández Loeste. É um livro que fala da cumbia desde a origem dela, no Caribe colombiano, até as viagens da cumbia pela América do Sul, América Latina, até América do Norte, até a cumbia texana nos Estados Unidos. Então é um livro, assim, para mim, é o Uau! melhor livro. Então vale a pena. Chama Cúmbia, cenas, né, em inglês, né, de um gênero musical migrante latino-americano. Livro maravilhoso. Que bacana! Vou deixar a referência, dessas dicas culturais também aqui na descrição do episódio. E Carlos, tem alguma coisa que você gostaria de dizer, de comentar, que eu talvez não tenha perguntado por aqui? Não, acho que a gente trocou muita ideia, falou de várias coisas interessantes. E eu acho que assim, vale a pena pesquisar, conhecer as referências da cúmbia, mas o mais legal é a maneira como que ela foi se adaptando e foi tomando faces diferentes em cada lugar. Eu acho que a maneira da gente conseguir fazer a cúmbia avançar e chegar aos ouvidos do brasileiro, a melhor maneira é a gente não querer copiar. A gente tem que conseguir mexer nela, do mesmo jeito que quando a cumbia chegou no Peru, os peruanos olharam para ela e falaram assim: vão tocar do nosso jeito, e nasceu uma cumbia peruana. A cumbia chegou na Argentina, vão tocar a cumbia do nosso jeito, e saiu uma cumbia argentina. E assim por diante, os mexicanos. Então, assim, a gente tem que conseguir regular um pouco o respeito que a gente tem aos mestres, às raízes, e a admiração que a gente tem, com uma atitude de incorporação daquilo, sabe? É a maneira disso crescer por aí. Eu acho que esse é o caminho, né? E eu acho que tem gente que está fazendo isso já muito bem, assim. Eu tenho um prazer de ver as bandas brasileiras e quando eu vejo isso acontecendo, eu fico muito feliz. E eu acho que a gente tem que ir para frente nisso aí também. Tá ótimo. Carlos, quero te agradecer imensamente todo o conhecimento e a vivência que você compartilhou com os ouvintes do La Mescla. Agradecer também pelo seu tempo. E as portas do La Mescla estão sempre abertas para você, sempre que você quiser ou precisar divulgar alguma coisa, quiser falar com o nosso público, las puertas las tienes abiertas de par en par. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, público. Espero que les guste a ustedes esta conversación. E desculpa se em algum momento eu fui um pouco prolixo, porque eu começo a pensar em várias coisas e eu gosto muito do assunto. Mas é isso. Obrigado. Muitíssimo obrigada e hasta las próximas.